que o Dario comentou sobre a questão fiscal, ela perpassa todo o ano aqui, né, dessa discussão. Acho que o Dario foi feliz em dizer sobre o timing, né, que há um pouco tempo atrás existia um ceticismo sobre essa consistência ou inconsistência relativamente às regras do arcabouço, e aí eu estava lá, lembro bastante dessa discussão sobre o que era possível, o que não era possível, né? Isso acompanha. Mas, para além disso, como eu tenho comentado, ao olhar para as projeções sobre resultado primário, olhar para as projeções de relação dívida-PIB, a gente não enxerga do começo do ano para agora uma mudança tão relevante quanto as mudanças que a gente assistiu do ponto de vista da expectativa de taxa de juros terminal, do ponto de vista de expectativas de inflação e de crescimento, né? O que tem me levado a colocar a questão de que talvez a surpresa tenha se dado menos numa despesa adicional que surgiu no meio do caminho para provocar essas alterações, ou seja, menos um impulso fiscal adicional do ponto de vista que o governo passou a gastar mais, e mais de que talvez que com esse mesmo tamanho de despesa e tamanho de participação do impulso fiscal, a economia esteja se mostrando mais dinâmica do que se imaginava, né? E a partir desse maior dinamismo, como eu comentei aqui, o mercado de trabalho se demonstrando bastante resiliente em diversas métricas, a gente batendo recorde em cima de recorde, né? Seja de rendimento agora mostrando alguma moderação na margem, mas ainda sem isso poder sinalizar uma tendência clara, questão do desemprego, a gente tem vários recordes sendo batidos do ponto de vista de atividade econômica, de velocidade de queda do desemprego, ocupação de capacidade instalada. Então, a gente reúne essas informações entendendo que talvez a progressividade da política fiscal que foi praticada ao longo desse ano colocou mais dinheiro na mão daquelas pessoas que têm uma propensão a consumir mais elevada, e isso acabou se revelando num dinamismo superior ao que se imaginava, né? Mais um ano que a gente vai fazendo revisões sobre crescimento. Somado a isso, a gente tem a discussão relativa ao cenário internacional que o Dario comentou, né? A gente começa o ano ali imaginando que ia iniciar um ciclo de cortes por parte do FED, né? A gente chegou, eu lembro de bancos estrangeiros, acho que a Fed estava no processo de saída ali, mas tinha gente que falava de 8 cortes no ano. Tinha gente que estava falando de 8 cortes no ano. Começa o ano com dados fortes de atividade econômica nos Estados Unidos. O Banco Central faz aquele recuo, o Fed faz aquele recuo para ficar mais dependente de dados, o que, obviamente, como é inerente nesses processos, agregou mais volatilidade ao processo, né? E conforme foi passando o ano, esse processo de shift, de postergação dos cortes por parte do Fed, foi produzindo uma apreciação do dólar perante as demais moedas. Quando começa a chegar próximo o momento ali de um corte de um ciclo de cortes por parte do Fed, ele vai se sobrepondo com a eleição norte-americana e começa a discussão sobre o Trump trade, né? A partir de uma possibilidade de uma vitória do Trump, que seja porque não se enxerga uma mudança do ponto de vista da política fiscal relevante nos Estados Unidos. Qualquer um dos dois candidatos ali não falavam muito de fazer qualquer tipo de ajuste fiscal, mas somado ao tema da imigração, que tende a aumentar o custo de mão de obra, e somado à questão das tarifas, isso emagreceu significativamente o orçamento do Fed. A ver até se isso vai se aprofundar, como é que isso vai acontecer. Temos falas de membros importantes do Fed ao longo dessas semanas, temos payroll essa semana também, para ver como é que isso vai impactar, somado à elevação também das taxas de juros mais longas. Hoje, de novo, estamos vendo aqui um pouco dessa discussão, conforme o mercado abre, né? Então, como eu tenho dito, parece lógico, numa dedução de como é que é o arcabouço de uma política monetária, que para uma economia que se revela mais dinâmica do que esperava, mais apertada do que esperava, com o mercado de trabalho com desemprego na mínima da série histórica, né? Somado a uma moeda doméstica mais desvalorizada, que isso demande uma política monetária mais contracionista, juros mais altos por mais tempo, né? Parece relativamente lógico imaginar isso, e é em cima desse movimento que aconteceu ao longo do ano que o Banco Central foi migrando gradativamente de um ciclo de corte para uma pausa e o ciclo de alta de juros que nós iniciamos nas duas últimas reuniões. Então, esse é basicamente o cenário que a gente tem hoje para a política monetária. Eu não vou monopolizar muito, porque eu sei que tem muitas perguntas que o Vitor e o Caio querem fazer aqui. Obrigado.
Obrigado, diretor. Muito direto ao ponto as suas colocações iniciais. Eu acho que é isso mesmo, né? Se a gente lembrar o que aconteceu ao longo do ano, era esperado, até o ano começou com a Selic a 13,75, né? Então, a expectativa era que esse 13,75 produzisse uma desaceleração da economia, uma acomodação da economia que trouxesse a inflação de volta para a meta. O que a gente observou ao longo do ano foi uma aceleração da economia. A economia brasileira, esse ano, gasto, consumo, crédito, acelerou em vez de desacelerar. Isso trouxe a inflação, trouxe mais pressões inflacionárias e trouxe um desafio aqui para o Banco Central fundamental, um desafio de fundamento, né? Eu quero falar sobre isso, mas depois. Agora, tem um outro desafio mais recente, que eu acho que é menos de fundamento, tem um pedaço de fundamento e tem um pedaço de expectativa, de desancoragem aqui, uma sensação de que, com a dinâmica recente do cenário externo, mas principalmente com essa discussão fiscal que ficou um pouco turva, né, ao longo das últimas semanas, perdeu-se um pouco a ancoragem das variáveis nominais. O câmbio parece que pode ser qualquer coisa, pode ser 5,80, 5,90, 6, 6,10, e a gente meio que não sabe para onde vai esse negócio. E quando você tem uma sensação de desancoragem dessa, isso pode também se transformar numa pressão inflacionária também que perde um pouco a ancoragem, né, para ficar nessa palavra. Eu converso com outros economistas e analistas de mercado, empresas, as pessoas não sabem exatamente se a inflação no ano que vem é 5, 5,5, 6, 4, 4,5. Então, uma coisa ficou um pouco... né? Qual o papel do Banco Central em reancorar essas expectativas? Isso já está se traduzindo em focos mais pressionada, e a cada semana a sensação é que o cenário é meio mal parado, assim, né? Como é que você vê o papel do Banco Central nesse momento em trazer essas expectativas de volta para o que é mais ou menos para o fundamento, digamos assim? Eu acho que não é qual o papel mas o papel do Banco Central é reancorar expectativas. O papel do Banco Central é reancorar expectativas, mas eu acho que na questão da desancoragem existe um conjuntural dessas última semana e existe um estrutural. Ou seja, esse é um processo de desancoragem que já está há algum tempo, que já nos incomoda há bastante tempo, né, essa desancoragem, e que tem até um puzzle ali que não é simples de acessar. Porque quando você olha para essa desancoragem e você olha para as respostas, primeiro, para a precificação de política monetária, claramente ela demonstra... Obrigado. O Fula está demais, né? O Fula está entre apresentar, servir água, dar curso de media training. Está demais. O Fula está demais. Trabalha e confia, né? Demais. O Fula está incrível. Mas, voltando, eu acho que existe um tema que é mais estrutural, de mais tempo, vamos dizer assim. Estrutural talvez não seja uma palavra correta, mas de mais tempo nesse processo, que é essa desancoragem que já está ali há um tempo mais longo, que não responde, quando a gente olha para a precificação de política monetária, a uma ideia de que o Banco Central vai ser passivo, ou seja, que o Banco Central não vai fazer o trabalho. Quando a gente olha para a precificação de política monetária e olha para as respostas que a gente vê tanto no QPC quanto no Focus, as respostas sugerem que o mercado espera, sim, uma proatividade do Banco Central nas respostas dos desafios. Você poderia dizer o seguinte, tá bom, a precificação que tem ali de alta de juros, ela está ali e ainda assim permanece desancorada, porque o mercado entende que o que está ali não é suficiente, ou seja, que provavelmente o Banco Central não vai fazer o suficiente. Mas tem sempre um debate que a gente faz, né, Fê? Que é você tem a pergunta, que, aliás, quando a gente sempre fala lá fora, o pessoal acha muito interessante que o nosso QPC tenha isso, que é o que você imagina que o BC vai fazer e o que você faria, né? E eu sempre imagino no que você faria, imagina, se eu tivesse sentado lá, o que eu faria? E, curiosamente, o descolamento não é muito alto entre o que se espera que o BC vai fazer ou o que se faria, né? Ou seja, você está imaginando que a dose é mais ou menos a mesma do remédio e, ainda assim, você fica imaginando que isso não dá conta de reancorar as expectativas. Então, acho que tem um lado que está correlacionado com isso, que incomoda muito o BC. Acho que há algum tempo atrás você tinha outros fatores que estavam colocados ali, né, desde o ponto de vista de questionamento da viabilidade da meta. Acho que isso está relativamente superado e afastado, né? Também acho sobre a questão da sucessão, espero que isso
esteja bastante reduzido também hoje, do ponto de vista do que estava colocado ali. Então, permanece ali um certo puzzle quando você olha para aquilo que está na pergunta do que você imagina que o BC vai fazer e o que você faria. Da última semana, eu acho que, por exemplo, falas que nem essa do Dario ajudam demais, né? Como o Dario explicou aqui cada um dos pontos. Porque o que eu acho que acabou acontecendo mais recentemente foi a gente tinha a expectativa do anúncio, né, das medidas do ponto de vista fiscal, chegavam dados que vinham sobre aquilo, tinha uma reação do mercado, às vezes, de tentar entender como é que ia vir, aguardar para ver o que aconteceria. E aí, como bem falou o Dario, como começa a chegar notícias antes mesmo do pronunciamento do ministro, eu acho que de início houve uma dúvida se as duas medidas, né, a medida do imposto de renda, estaria correlacionado com a primeira, e se uma era para compensar a outra. E a partir daí você já tinha um trabalho que me parece bastante grande de explicar o volume grande de medidas que foram anunciados, especificamente na questão de contenção de gastos, né? E do outro lado também entender o outro programa e como é que ele se compensa e qual é o ritmo que ele anda. Então, acho que no mais recente houve essa volatilidade que corresponde à tentativa de digerir essas informações. Eu no almoço que eu estava na Febraban na sexta-feira, eu lembro de, entre o momento que eu sentei na mesa, que eu vinha me deslocando, vamos dizer assim, para chegar na Febraban, saem as duas manifestações dos dois presidentes, do presidente Pacheco e do presidente Lira. E assim, eu lembro de eu estar levantando da mesa, e eu sentar na mesa e o comentário era, pô, pré-29 abriu 50 base points. Aí eu estava levantando da mesa para falar e falei assim, fechou, devolveu tudo. E assim, tipo, entre eu sentar na mesa e levantar, claramente era um processo de você estar ainda entendendo o que estava acontecendo de digerir, vamos dizer assim, essas medidas todas. Então, acho que tem duas dimensões ali. Uma que eu acho que já está há mais tempo, que nos incomoda bastante, e o papel do Banco Central é reancorar essas expectativas, né? E a outra que tem mais relacionado com o que está acontecendo mais recentemente. Mas essa movimentação recente pode levar o Banco Central a mudar de estratégia e fazer alguma coisa, digamos, mais front-loaded, mais claro, uma sinalização mais firme, ou temos que focar no fundamento e as notícias fiscais que, mais esclarecidas, com mais detalhes, vão gradativamente diminuir o prêmio de mercado? Acho que essa é uma boa oportunidade para a gente. A gente não vai dar nenhum guidance, ainda mais agora, nas vésperas da reunião do Copom, sobre o que a gente vai fazer para as próximas reuniões, nem para a próxima reunião, né? A gente não vai agora, neste momento, comunicar nada nesse sentido, né? Mas o Banco Central, obviamente, não está aqui para agregar mais volatilidade e gerar mais volatilidade no processo, né? Todos esses movimentos são sempre feitos com a devida cuidado e comunicação que a política monetária demanda e exige, né? Eu acho que a gente tem revelado a cada Copom e a cada comunicação como é que a gente vem lendo o quadro, como é que a gente vem entendendo que o próprio mercado tem absorvido e tem se transmitido para o que é a bola do Banco Central, como eu sempre falo, que é a inflação corrente e as expectativas de inflação por horizonte relevante, como é que isso tem se transmitido, né? E mesmo nisso, né, nós mesmos começamos um ciclo de easing, ali, de corte, sem as expectativas estarem totalmente ancoradas, porque tinha uma perspectiva justamente de que você teria um processo de desaceleração da economia, né? E é esse processo de desaceleração da economia que a gente vem sendo frustrado sistematicamente, né? Todos nós estamos sendo surpreendidos com o processo de imaginar. E acho que isso passa um pouco pelo que o Dario estava comentando aqui, que eu acho que é um desafio de uma geração mesmo. Assim, você sabe que eu tive que agora ir no BAS, o Roberto está sendo super gentil e generoso nesse processo de transição, e dentro desses processos, uma coisa que ele fez foi me levar lá de backbencher, que era o papel que a FE ia, no BAS, e tem um beijamão para você fazer com os membros do board do BAS, que são os bancos centrais dos outros países, né? E assim, todas as vezes a pergunta era muito parecida. Você falou, não, só para eu entender, então você está com uma taxa de juros de 11, você está no pleno emprego. Eu falei, a gente está com uma taxa de juros de 11 e está no pleno emprego. Mas assim, e quanto está a inflação? Você está com uma taxa de juros real de 7 e você está em pleno emprego. Então, tem um quasímodo ali que é uma coisa meio curiosa de ter que explicar sobre o Brasil, né? Isso não vai ser endereçado de uma reunião do Copom para outra. Me parece que esse é um desafio de uma geração, que tem ali que
que envolve um debate mais longo que eu acho que a gente tem que enfrentar. Diretor, um pouco nessa linha, quando a gente atualiza, os economistas em geral, atualizam os modelos, a gente pega os modelos de vocês no relatório trimestral, atualiza os modelos de inflação e fica tentando adivinhar o quanto que vocês vão projetar de inflação, quanto que é Selic que leva a inflação para a meta em X tempo, enfim. Todo mundo tem esse concurso aqui desse lado para ficar tentando entender como é que vocês pensam. A gente consegue ter uma razoável ideia de uma Selic terminal a partir dos dados que estão na tela hoje. A gente pode discutir se está certo, se está errado, se o prêmio de risco vai aumentar ou diminuir, mas a gente consegue pegar o que está na tela hoje, rodar ali na matemática e sai uma taxa terminal. E o mercado consegue fazer isso razoavelmente bem. O que o mercado tem um pouco mais de dificuldade é saber se existe uma relação mecânica. O mercado tenta colocar que sim, entre essa taxa terminal e a velocidade com que você chega lá. Eu queria entender como é que você pensa sobre isso. Eu acho que, primeiro, assim, o mercado faz isso razoavelmente bem mesmo. O problema é o que acontece no meio entre a projeção e a gente chegar no período, né? Porque, se a gente lembrar, pouco tempo atrás, a gente estava discutindo uma terminal 9, 8,5, até pouco tempo atrás. Era isso que estava nas respostas ali, e aí os dados de atividade econômica vieram do jeito que vieram, e a gente teve essa reprecificação do jeito que veio. Então, ainda que seja uma projeção muito bem feita, ela é uma projeção a partir dos dados que nós temos hoje. E a desgraça sobre o futuro é que o futuro só vai se revelar no futuro, né? Então a gente precisa passar por ele para ver como é que essas coisas vão andar. Então esse é o primeiro ponto. A gente tem visto mudanças que têm acontecido por essas surpresas que a gente vem enfrentando. O outro lado é sobre o caminho para chegar lá, que você está me perguntando, né? Então acho que sempre ali no Copom a gente recebe, por parte das áreas técnicas, alternativas e possibilidades de caminhos para a gente conseguir chegar lá. Essa é uma discussão sempre tomada em conjunto. Hoje ela está em aberto. E o próprio Diogo reforçou isso muito bem, né? Acho que muito mais importante para a gente é o processo de a gente ir caminhando nessa direção correta e para onde nós estamos indo, mas tem várias maneiras de você conseguir atingir a meta de inflação. Qualquer tipo de fala agora seria inadequado, que você está querendo passar algum tipo de guidance no momento que nós estamos abertos aqui para ver como é que esses dados que vêm apresentando tanta volatilidade vão se comportar ao longo das próximas reuniões. Mas sempre a gente faz essa decisão entendendo que existem caminhos diferentes e possíveis para você acessar e com a devida humildade necessária para acessar o problema, dado as surpresas que a gente vem enfrentando. Então, se tem uma coisa que a gente precisa ter neste momento, no consumo de dados, é a devida humildade para a gente poder encarar. Eu prometi que eu ia falar da parte mais recente e depois voltar à parte mais fundamental, que você também fez essa distinção importante ali, de uma desancoragem que já vem acontecendo há mais tempo, que eu acho que tem a ver com essa noção de que a gente descobriu que os estímulos econômicos eram maiores do que pareciam, né? Porque você fez um bom ponto, quer dizer, as projeções de déficit primário, de dívidas, não mudaram tanto. Está certo que a inflação um pouco mais alta ajuda aí no denominador, mas, de qualquer forma, tem uma que eu acho que vai além da simples expansão fiscal, né? Porque tem o mercado de crédito, mercado de capitais, foi muito acelerado, muito aquecido. E quanto que essa renda, ela pesa, essa renda que vem crescendo, né? E o consumo das famílias, às vezes pesa mais do que o próprio ciclo, né? Esse processo de avaliação com os bancos. Na conversa com os bancos, você percebe que para o apetite para a concessão de crédito, que vem crescendo muito, como você comentou, para automóveis, mercado imobiliário, tudo que você vai ver recordes ali, né? 30%, 40% de crescimento nominal. Está muito relacionado a esse crescimento da renda que você está falando, mas desculpa, te interrompi. Não, a pergunta ia voltando, olhar para trás, né, olhar para 24, tentar entender por que a atividade econômica foi tão forte, uma avaliação de hiato do produto nesse sentido, quer dizer, esse crescimento tomou capacidade, vai virar inflação ou tem uma produtividade junto? Como é que você faz essa... Primeiro olhando para trás e o diagnóstico do que aconteceu, e pensando adiante, se a gente pode ter uma nova rodada de surpresas desse tipo. A gente, como nós economistas, erramos projeções de várias coisas esse ano, né? Câmbio, juros, inflação, fiscal, várias coisas. Então, quando eu olho para frente, a minha sensação é que tem drivers de desaceleração. Mas, depois de errar 4 anos o PIB, eu prefiro. Então, eu queria te ouvir um pouquinho sobre esse tema. Não é só a gente, né? Dizia o Niels Bohr que projeções são difíceis, especialmente sobre o futuro, ele dizia, né? Então, a gente tem que ter realmente bastante humildade a partir do que aconteceu mais recentemente. Uma discussão da produtividade,
que é a famosa discussão se houve ou não uma mudança do ponto de vista do PIB potencial. Assim, eu gostaria de ter alguma evidência mais palpável de, além de ter visto um crescimento superior do que se imagina o potencial, com uma inflação que rodou em algum momento de maneira mais comportada, mas é difícil a gente botar a mão em alguma coisa que a gente fala assim, aqui eu consigo encontrar um ganho de produtividade. Eu ainda não adoraria. Falar assim, pô, tá aqui, tá mais evidente, tudo mais, mas eu ainda não consigo encontrar. Mas a realidade hoje é essa. Do ponto de vista do que vem para frente, isso é bastante curioso. Estou vendo alguns rostos aqui e vou lembrando das respostas deles no QPC aqui. Porque assim tem uma divisão clara ali, você percebe. Eu falei, o BC uma hora devia fazer isso, é divertido, começar a fazer um cherry picking no QPC e montar mesas de debate sobre opiniões diferentes. Vou fazer essa proposta para o Diogo. Porque assim, tem muita gente, né, assim, olha, ainda que você consiga fazer o que o Dario está entregando aqui, que é um projeto que está colocando tudo debaixo do arcabouço e prevê uma contenção do gasto. Porém, os programas sociais que lá estão geram uma transferência de renda e uma resiliência numa camada de faixa de renda mais baixa, que tem uma propensão maior a consumir, e isso vai produzir uma resiliência maior e segurar o crescimento, ainda que você tenha algum tipo de contenção. Essa é uma leitura que está lá clara. Uma outra leitura que você também encontra no QPC, não. Você está migrando de uma zona mais estimulativa para uma zona menos estimulativa da política fiscal. Essa política monetária, num patamar contracionista, vai bater e aí você vai assistir essa abertura de ato. Essas duas posições estão lá bastante bem colocadas ali, né? O fato é, os dados que chegam até agora, ainda que ele esteja olhando para o retrovisor, a gente sabe disso, continuam demonstrando uma resiliência grande da economia, como nós estamos vendo. Acho que, assim, como eu comentei, tem a questão do rendimento na margem, mas não acho que dá para dizer que é uma tendência, já o que está acontecendo ali no rendimento. O que a gente tem sentido, hoje teve a questão do índice de confiança, lógico, você com o câmbio no patamar que está, com a taxa de juros no patamar que está, e especialmente o que está acontecendo com os juros mais longos, isso começa a dar um pouco de efeito nas condições financeiras e você começa a ter um pouco de discussão sobre como é que isso vai impactar investimento e outras decisões que acabam acontecendo na economia. Por isso que eu disse que é um momento que, com todos os erros que todos nós cometemos do ponto de vista de projeção, e não é simples explicar mesmo, demanda uma humildade perante o consumo dos dados ali, e por isso que nós estamos abertos para as reuniões que a gente vem para tomar as decisões. Um pouco nessa linha, diretor, fazer a pergunta que eu mais recebo dos clientes estrangeiros aqui, que a gente atende aqui na corretora. Um pouco nesse cenário que você está olhando os dados e tem muita incerteza, e a gente está mudando a produção, e a gente, talvez o Banco Central, mas certamente a gente aqui no mercado, a gente, nossos clientes, estão mudando o tempo inteiro com as coisas se mexendo tão rápido no mundo, aqui no Brasil. O que são os eventos que vocês estão mapeando, além dos dados econômicos que vocês... A gente já tem data, de horário para sair. O que vocês estão olhando de relevante aqui dentro, lá fora? O que está mapeado ali para tentar entender esse cenário de riscos? Acho que foi comentado aqui. O tema das expectativas é um tema que a gente tem monitorado com bastante atenção pelo tamanho do incômodo que nos gera a desancoragem durante um ciclo de alta de juros, né? O tema do mercado de trabalho, quão apertado está o mercado de trabalho, os núcleos que vocês conhecem bem, a gente costuma tentar entender para ver o quanto que esse mercado de trabalho mais apertado, de alguma maneira, está se refletindo em pressões inflacionárias, né? E o quanto a gente pode assistir no mercado de trabalho, numa economia mais dinâmica, com um câmbio o real mais desvalorizado, o quanto que a transmissão desse real desvalorizado pode se dar também para a inflação e as incertezas do ponto de vista do mercado internacional, né? Acho que é o principal tema. Se a gente fizer uma comparação aqui, o que foi, por exemplo, o começo dos anos 2000, ali, olhando para os 4 motores da economia global ali, tem uma mudança bastante significativa, né? O Japão, do começo dos anos 2000 para agora, voltando a subir juros depois de 17 anos. A China, que era uma bomba que demandava commodities e exportava a desinflação de bens industriais para o mundo, ajudando muito o Brasil, do ponto de vista de termos de troca. Agora, num processo de desaceleração, a Europa talvez lutando contra uma recessão, não uma desaceleração, né? Algo mais grave ainda, talvez a Europa, e os Estados Unidos com as incertezas que a gente tem acompanhado
especialmente para entender o que realmente ali vai se revelar em política efetiva, econômica, e quais vão ser os impactos e a função de reação do Fed, né? Então, acho que só isso a gente está olhando. Só para tudo isso a gente precisa estar acompanhando. Diretor, câmbio. A gente vê esse debate aqueceu bastante nas últimas semanas. Críticas, o Banco Central poderia ter feito algo para evitar a depreciação do câmbio. Você tem alguma avaliação sobre isso? Há instrumentos ali, não estou falando agora de juros, política monetária, estou falando de intervenção mesmo, e está na sua diretoria, está sob seus auspícios ali. Como é que você imagina essa gestão para frente? Qual a sua cabeça em relação a isso? Eu não vejo nenhum tipo de grande mudança. Agora está chegando o Newton, né? Mantendo a tradição que eu falei que sempre que eu saio entra alguém melhor, assim como aconteceu com o Dario. Mas o Newton precisa chegar na cadeira ali, entender, conhece muito, sabe tudo, é um craque, mas chegar lá e entender a dinâmica do BC, vai se adaptar super rápido. O pessoal está muito contente com a possibilidade dele ser aprovado pelo Senado ali. Ótimo nome. Que bom. E a resposta nossa sempre padrão é aquela famosa, né? O Banco Central só faz atuação em caso de disfuncionalidade. Vocês estão cansados de ouvir essa discussão. O que eu acho que você está colocando é um pouco a discussão assim, o que define o conceito de disfuncionalidade. Aí tem dois cortes, fazendo uma discussão, saindo do conjuntural e indo para o teórico. Não é o tema de agora, é o conjuntural. Do conjuntural, vamos para o teórico. Uma vez eu propus para o Gerardo, lá do Banco do México, que coordena no BAS a discussão dos emerging markets ali. Toda vez que tinha essa reunião, as divergências entre os latino-americanos e os asiáticos eram bastante grandes. E nós chegamos ao acordo que a gente não tem um consenso sobre o conceito de disfuncionalidade entre asiáticos e latino-americanos. Nós não temos exatamente um consenso. A visão de nós, latino-americanos, sobre o que é disfuncionalidade é um pouco diferente da visão de disfuncionalidade dos latino-americanos. E aí entra uma segunda derivada dessa discussão, que então, cabe você fazer uma definição mais objetiva do que é disfuncionalidade, ou seja, há um trade-off entre flexibilidade e accountability, né? E aí você corre isso fazer o contrário, né? Porque você começar a fazer um framework muito objetivo, talvez você comece a criar algo que você está, na verdade, determinando como é que funciona e vai parecer outra coisa. Você vai parecer que você tem pontos de entrada e saída a partir de outras referências, quando, na verdade, o câmbio flutuante, como a gente está vendo, é um dos pilares da nossa matriz econômica essencial para que a gente possa passar por momentos como esse que a gente está vendo agora. Então, eu não vejo nenhum tipo de mudança significativa. O câmbio flutuante está cumprindo seu papel muito bem ali e a gente segue só fazendo atuação em casos de disfuncionalidade, como a gente conhece bem. Diretor, dito isso, vocês ali na virada de agosto para setembro fizeram uma intervenção quando teve o fluxo, para casar o fluxo do MSCI, a saída do índice, etc. E mais recentemente vocês fizeram uma de linha por causa dos fluxos de saída do final do ano. O câmbio mudou de patamar ali, como um pouco da incerteza local, um pouco do externo também, um momento mais complicado. Mas essa saída de fluxo no final do ano ainda continua, tem essa sazonalidade que é bastante conhecida. Eu queria saber se vocês têm mais algum fluxo mapeado, relevante, daqui até o final do ano, que eventualmente enseje alguma coisa ali que já está um pouco no radar para vocês. Não, a gente sempre segue acompanhando isso, até comentei na chegada da Febraban lá, porque como eu entrar na fala, eu estava falando com o Roberto pelo telefone e estava debatendo justamente isso, tentando olhar um pouco ali a fila, entender como é que estava tudo funcionando e trocando bastante ideia em cima disso. A discussão sobre essas linhas do final do ano, ela já acontece, é sazonal, e a gente sempre está acompanhando para ver em que momento que isso acontece. O que não se confunde com a outra discussão, que é eventualmente uma discussão de... você sabe que dizia um filósofo que eu gosto muito que a razão é a mais forte das emoções, ela é o desejo de controle, ele falava. E às vezes nós, economistas, assim, pela razão, chegamos à conclusão que é possível você controlar algumas coisas, do tipo, se eu controlar totalmente a estrutura de oferta, eu controlo o preço de tudo, ou se eu controlar a estrutura de demanda, eu controlo o preço de tudo.
essas são ideias que elas só sobrevivem a uma distância segura da cadeira de DIPOM, entendeu? Quando você está sentado na cadeira de DIPOM, você rapidamente percebe que, assim, então acho que essa é uma discussão que às vezes vai surgir, pô, tá lá, tem 370 bi de reservas, por que não segura no peito e coisas desse tipo? Quem está no mercado e está assistindo sabe que não é assim que funciona. E, efetivamente, a gente vai continuar fazendo atuações só por questões de disfuncionalidade como essas, de você ter uma sazonalidade final de ano de dividendos que vão para fora, ou coisas desse tipo. E aproveitando que você falou do Newton e da dificuldade que ele deve ter na sua cadeira no futuro, se assim aprovado pelo Senado, queria abrir um pouco do espaço para o senhor poder falar um pouco da indicação do Newton, dos outros 2 diretores, e a participação que, eventualmente, você e o Roberto tiveram na seleção e indicação dos nomes. Eu acho que, primeiro, agradecer aos 3, né? Que aceitaram, né? O Gineu, a Isabela, o Newton. Assim, estou muito contente com o time que a gente tem no Banco Central, e vai ser muito bom para todos nós contar com os 3. E depois agradecer também ao presidente Lula, ao ministro Fernando Haddad, ao Roberto, a todo mundo com quem eu pude conversar, dialogar, e também a confiança, né? A confiança de permitir a gente poder apresentar os nomes, a aprovação e tudo mais. Então, isso foi muito importante, me deixa muito contente. Fiquei bastante animado. Gabriel, na semana passada, num debate desse aqui, é interessante, deve ser interessante essa sua posição, assim, porque você pega audiências muito diferentes, né? E as perguntas provavelmente são de naturezas diferentes, preocupações diferentes, e era entendo ali uma plenária mais de empresários e de empresas, né, de forma geral, e a primeira pergunta foi sobre a meta de 3%. O primeiro comentário, assim, de tudo que... Também vocês estão tentando chegar numa meta que não é inatingível, né? E você respondeu muito bem ali, mas eu queria explorar um pouquinho mais aqui, que eu acho que é um tema que pode aparecer. A gente está vendo expectativas de inflação que estão indo para cima do topo da banda, né, de tolerância em torno da meta, que é 3%. Eu vi outro dia o diretor Paulo Piketty falando, eu concordo muito bem, a meta é 3%, a meta não é o intervalo, né? O intervalo é uma banda de tolerância, digamos assim, um erro tolerável. E para absorver eventuais choques que podem existir, que tudo bem. Que acontecem, né, no meio do caminho, onde a política monetária já não tem mais capacidade de influenciar. Essa é a história. Como é que vocês veem primeiro, esse desafio de chegar nos 3% a partir de um nível que pode estar rolando agora perto de 5 e pouco, dependendo das projeções, e a convicção de que a meta de 3% é uma meta. Você sabe que, assim como o tema dos dividendos, também tem uma sazonalidade nessa discussão. Porque quando eu estava no primeiro semestre de 23, né, a gente discutindo e vendo ali, estava sentado na Secretaria Executiva onde está o Dario hoje, a gente comparava com os pares e realmente entendia ali que não era ali que estava a discrepância do ponto de vista do como é que funcionava o sistema de meta de inflação dos outros países, e sim na questão da meta contínua do ano calendário. Por isso que foi endereçado dessa maneira. Quando eu entro no BC, logo quando começa a vir, especialmente inflação de serviços comportando bem ali, aí desaparece o tema de que 3 talvez seja... Todo mundo fala, não, está vendo? Dá mesmo, 3 dá, não sei o quê. Agora volta um pouco essa discussão. Mas como eu tenho respondido, esse é um não tema para diretor de Banco Central. O diretor de Banco Central persegue meta. Não tem debate sobre a determinação da meta. Já manifestei essa minha opinião várias vezes e é isso. Para a gente já temos bastante coisa para olhar e se preocupar. O Banco Central tem instrumentos para cumprir essa meta. O Banco Central tem instrumentos para cumprir essa meta. O Banco Central tem instrumentos para cumprir essa meta, com certeza. Mas o presidente do Banco Central vota no CMNE. Vota no CMNE. E eu já falei isso também. Como é que vocês avaliam? Não, é que agora, assim, para mim também vai virar um não tema, porque como o decreto determina que são 3 anos, né? Então, por 36 meses, na verdade. Então, assim, é um não tema mesmo. Mas eu já me manifestei. Eu sou da máxima que eu acho estranho, até por uma questão de empresa, assim, que quem persegue a meta possa determinar a própria meta. Me parece uma coisa estranha. Mas eu acho que esse é um tema página virada, assim, um tema totalmente página virada. Acho que meta é 3, cabe ao Banco Central perseguir a meta. Fala de cenário internacional um pouquinho, que a gente comentou pouco. Acho que tem diversos temas colocados aí
políticos, geopolíticos, tem um tema de financiamento que o presidente Roberto sempre traz aqui nas suas intervenções. Como é que se você puder dar uma pincelada rápida de como vocês estão vendo aqui o cenário internacional, o efeito sobre o Brasil? É sempre um cenário adverso, está escrito lá nas atas do Copom, mas se você pudesse comentar um pouquinho aqui, como é que... Eu acho que é um pouco daquela brincadeira que eu fiz dos 4 motores ali, né? A gente teve o impacto que foi relacionado ao unwind ali do carry do ien, né? Que acho que balançou bastante o mercado e foi uma mudança que foi relevante para a gente observar. Tem o caso da China num desafio que é um desafio também histórico para eles, né? É possível você crescer baseado em exportação mais do que o resto do mundo até um certo tamanho de economia, né? Quando você chega ao tamanho de economia que eles têm, matematicamente vai ficando difícil você imaginar que você vai conseguir crescer mais do que o resto do mundo, guiado pela demanda ou puxado pela demanda do resto do mundo. Então, acho que também ali tem um grande dilema. É lógico que parte do processo dessa capacidade sobrante, vamos chamar assim, da indústria chinesa pode colaborar na exportação de desinflação para o resto do mundo. Então, precisa olhar o trade-off ali em termos de troca de Brasil, de atividade econômica com eles e o fato deles entrarem... Vocês conseguem, na avaliação de vocês, já enxergar esse efeito da importação de deflação da China ajudando em alguma forma? Em alguns setores, sim. Em alguns setores, a gente consegue identificar. Tem até evidências anedóticas, por exemplo, no setor de automóveis, como a gente consegue enxergar, e um pouco da questão de produção e demanda, como está crescendo. O crédito para automóveis tem crescido muito também, né? Então, a gente tem esse cuidado de estar avaliando essa questão. A Europa, né, tem essa discussão que o Dario pode falar melhor do que eu, sobre como é que estão se dando as tratativas e eventuais possibilidades de um acordo do Mercosul com a União Europeia, apesar da perda de dinamismo. E, por parte dos Estados Unidos, aquilo que a gente comentou para entender como é que vão se dar esses impactos relacionados à tarifa, à imigração. E difícil de competir também, você ter um mercado que está hoje atraindo a rentabilidade que está atraindo para o mercado de equities, né, para ações, né, o tamanho que ele está. E essa é uma discussão também bastante interessante que a gente tem feito entre países emergentes, né? Parece existir uma certa consolidação, vamos dizer assim, do mercado de IPOs, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Hoje está mais interessante você comprar uma empresa emergente e levar para fazer lá do que você fazer efetivamente no mercado emergente, dado a performance que você tem visto da Bolsa norte-americana, né? Você tem ali mais de 6 tri no money market, né? Então, a capacidade de sucção de liquidez e recursos por parte da economia norte-americana hoje é bastante elevada. Então, por isso que a gente tem utilizado esses adjetivos como adverso ou desafiador para o mercado internacional, ainda que o Brasil hoje esteja numa posição, se a gente olhar relativamente para o passado, mais robusta para poder enfrentar esses desafios, né? Não só pelas reservas, mas até para linkar com a conversa que a gente fez anterior, também pelo câmbio flutuante, né? São mecanismos de defesa bastante relevantes para a gente poder passar por momentos como esse. Eu tenho alguns temas aqui que eu preciso passar, senão os clientes que estão aqui vão brigar comigo. Um deles é o efeito, eventualmente, da mudança da reforma da renda na tributação de ativos isentos hoje em dia. Não que eu vá tributar diretamente, mas pode ter alguns... Só para esclarecer para quem está ouvindo, dentro da proposta do IR, você, para isentar até quem ganha R$5.000, você faz ali o imposto mínimo, e para quem eventualmente viva de renda e viva só de produtos isentos, você pode ter uma tributação ex-post daquela pessoa ali depois. E aí a gente teve questionamento de várias instituições financeiras e private, etc., que estão preocupados eventualmente com a tributação indireta. E eu queria entender, na visão do Banco Central, que é o que importa ali para vocês, como é que vocês veem uma eventual aprovação dessa reforma com essa característica desse imposto mínimo? Como é que isso pode pegar nesses produtos que tiveram uma emissão tão forte ao longo de 2024? Aliás, tem sido colocado como uma das possíveis hipóteses do porquê que o crescimento, por que as empresas estão sentindo menos a taxa de juros do que no passado. Então, como é que vocês veem isso e como é que isso impacta as condições financeiras? Eu acho que tem 2 elementos que são bastante interessantes. Aí. Um é esse que você comentou mais do impacto da medida. E é óbvio que a gente está ali fazendo todos os exercícios, até pelo tamanho e o crescimento que a gente teve no volume desse mercado, para entender como é que isso poderia ser uma reprecificação nos ativos. E
estamos fazendo as contas, porque também tivemos acesso, assim como o mercado, ao dado recentemente, então estamos fazendo a conta. O outro é o que você fomentou um pouquinho sobre os mecanismos de transmissão sobre política monetária, que aí eu acho que tem um tema que é interessante, porque existe uma discussão global hoje sobre potência e mecanismos de transmissão de política monetária que não me parece ser o mesmo caso do Brasil. Assim, essa discussão global está muito relacionada ao que aconteceu pós-pandemia e transformações pós-pandemia, convívio com taxa de juros muito baixa durante muito tempo e tudo mais. Eu acho que o Brasil tem uma discussão que me parece de ter que revisitar esse tema por alterações ou por coisas que foram criadas ao longo de mais tempo, né? Ou seja, voltando ao tema do quasímodo do Brasil, de ter que conviver com uma taxa de juros desse tamanho e ainda assim estar no pleno emprego, quando você vai lá pegar a aulinha 1, né, de mecanismos de transmissão de política monetária, quase sempre no Brasil você acha alguma coisa como um efeito mitigador, né? Tem efeito mitigador, eu acho que em vários setores da economia ali, seja para preço de ativo, você vai ter algum título público ali que vai estar linkado com a política, com a taxa básica de juros, ou você vai ter nessas conversas do BIS, por exemplo, eu quis uma hora explicar para o Chief, que é o presidente do Banco Central do Canadá, a poupança no Brasil. Foi divertidíssimo. Se tivesse filmado, tinha virado stand-up comedy. Ele falou, como assim? Então tem uma taxa, tem uma poupança, paga metade, mais ou menos, do que a taxa básica de juros, tem liquidez diária e esse dinheiro vai para a habitação. Ele achava aquilo estranhíssimo. Então você tem vários mecanismos que você fala, bom, subir taxa de juros, reduz o valor do ativo. Não, você tem uma LFT. Se subir taxa de juros, a dívida das famílias sofre por causa de hipoteca. Você tem a poupança. E assim você vai passando por vários elementos que você tem canais ou mecanismos de defesa, vamos dizer assim, para um canal de transmissão de política monetária. E como você bem comentou, a própria emissão de papéis isentos também é uma delas, né, vamos dizer assim, né? Curiosamente, quem não tem nenhum mecanismo de defesa para alta de juros é o Tesouro Nacional. Esse não tem nenhum tipo de mecanismo de defesa para isso. Então, acho que tem uma discussão sobre isso que também não é um tema conjuntural, mas que eu acho que precisa ser enfrentado. Então, no conjuntural, estamos fazendo os exercícios para entender como isso pode impactar do ponto de vista de precificação de ativos e como é que isso pode evoluir ou não. Mas eu acho que o ponto principal aqui, para a função e reação de todos nós aqui, é o que o Dario comentou. Assim, né? Acho que pelo que eu entendi da fala do Dario, da fala do ministro, da fala dos presidentes das casas, é um início de uma discussão que vai ocorrer ao longo de 2025 e é uma discussão densa, ampla e que, como tem sido a tradição do Dario e do Haddad, fazer isso da maneira mais transparente, no debate mais democrático, à luz do sol possível. Seja com as casas, seja com a sociedade civil, seja com o mercado, com quem for. Essa proposta lhe preocupa do ponto de vista do impacto final na demanda agregada? Porque ela pode ser de equilíbrio, financeiramente equilibrada, fiscalmente equilibrado, que é positivo, justa de uma certa forma. Acho que você tributa rendas que precisam ser tributadas, pelo menos quem é seletista acha isso, como eu. Mas pode ter um efeito de demanda agregada final, né? Você está desonerando quem tem uma propensão marginal a consumir maior do que quem você está tributando, quem não deve mudar muito o seu padrão de consumo. Num ano que seria o ano do horizonte relevante da política monetária a partir de agora, cada vez mais, né? 2026. Como é que você vê isso? Agora eu tenho duas reformas da renda para me queixar que eu não tenho dados o suficiente para atender o impacto, né? Porque assim, eu já falo assim, olha, eu acho que a reforma da renda, a reforma tributária, desculpa. A primeira reforma tributária, eu já me queixava que assim, olha, a gente precisa ter mais estudos para entender como é que isso vai impactar preço. Né? Acho que não está claro, acho que não tem estudo suficiente para a gente poder entender qual que vai ser o impacto final. Às vezes eu acho que deveria estar surgindo mais estudos sobre esse tema. E agora tem que fazer também do qual é o impacto da renda. Acho que são duas reformas muito importantes, estruturais. Assim, o desafio que a Fazenda aceitou foi mudar completamente, né, a estrutura fiscal do país, seja pela renda, seja pela questão do IVA. Né? Então, acho que vão surgir muitos estudos ainda para a gente conseguir entender. Se a gente está com dificuldade de fazer projeções no curto prazo, imagina essas projeções sobre transformações estruturais tão grandes. E na minha listinha que segue, eu ainda vou voltar para a política monetária, mas eu tenho que matar a minha listinha primeiro. Tenho que falar um pouco sobre o mercado de apostas. O Banco Central soltou um relatório há alguns meses atrás que talvez tenha sido o catalisador da discussão ou
da velocidade da discussão sobre apostas no Brasil, sobre quanto que vai para cada tipo de faixa de renda, etc. Queria saber como é que vocês no Banco Central encaram isso pela característica de política monetária, mesmo como é que isso afeta crescimento, etc. Um pouco de contas externas também. A gente até soltou um estudo bastante interessante com base, aliás, num estudo bem legal que a área técnica do banco fez sobre isso, e mudanças até nas estatísticas para acomodar melhor nas contas externas a parte disso, apostas e outras linhas que mudaram. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema também. Você sabe que o tema sempre entrou pela porta de entender o que o cara está me perguntando das reformas, de como é que isso afetava a demanda agregada e o comportamento da economia. Eu lembro da primeira reunião, não vou revelar com quem foi, mas a primeira reunião que foi com um banco grande, quando eu não estava nessa discussão de, poxa, está tendo esse crescimento da renda, um pedaço está claro que está indo para consumo, um pedaço está indo para poupança, tem um pedaço aqui, e alguém falou, não, isso aí está indo para a Bet. Eu falei, imagina, isso está indo para a Bet, esse tamanho desse valor, não sei o que, está indo para a Bet. Aí um segundo banco falou, não, a gente acha que está indo para a Bet mesmo. Eu falei, mas desse tamanho o valor é? E aí o Banco Central lá se dedicou a debruçar sobre o tema para poder entender, e o pessoal estava certo. Um bom pedaço mesmo estava indo para a Bet. Do ponto de vista da parte regulatória e tudo mais, essa é uma atribuição que está ali com a Fazenda efetivamente, né? O Banco Central quer recolher dados e reunir dados para ele poder entender como é que isso vai impactar no consumo das famílias, no endividamento das famílias. É isso que é bastante importante para a gente poder acompanhar. E acho também que é importante a gente criar canais institucionais de troca de informação, por exemplo, com a Fazenda, sobre esse tema. Acho que o mercado sofreu várias revoluções, né? Seja por entrada de novos players no mercado financeiro em si, seja porque surgem coisas que são correlatas, vamos dizer assim, como é o caso de Bet ou o caso de cripto, que muitas vezes estão em áreas onde a observância ela é fronteiriça, né? Ela está numa fronteira com outras áreas, né? Então, acho que é importante, vai ser um desafio para todos nós que estamos do lado de cá, né, da regulação, da observância, como é que a gente consegue criar instâncias onde informações são trocadas para que a gente possa ter uma visão mais ampla, né, do que é a fotografia como um todo. E de política monetária, que eu prometi que eu ia voltar, na sua fala, acho que numa da resposta ao Caio, você falou do ponto de não surpreender, não decepcionar o mercado, acho que foi essa expressão que você usou. Não estou com o benefício de estar vendo os piscas aqui, mas acho que foi essa expressão que você usou. Mas acho que a conversa que eu tenho tido aqui com os clientes nas últimas semanas, nos últimos dias, vamos colocar assim, dada a reprecificação dos preços de tela, de novo, pode mudar, provavelmente vai mudar daqui até o futuro, mas como que você... Será que tem sido... Como é que você avalia se você está satisfeito com como o BC tem conduzido esse ciclo de política monetária? Porque na prática vocês vocês aceleraram, começaram com 25, foram para 50. O mercado está discutindo e vocês vão tomar a decisão daqui uma semana ou duas. Mas o mercado está discutindo se vocês vão para 7,5, se vai para 100. E quando você faz essa fala de não decepcionar o mercado, você fica um pouco, talvez, o mercado pode entender que você pode ficar limitado. E a gente tem visto que as expectativas têm subido de toda forma, seja por choques externos, choques internos, e a gente pode tentar descobrir de onde veio, mas o ponto é que está vendo. A dúvida é se a provocação que vem aqui dos clientes, e tem vindo nas últimas semanas, nos últimos dias em especial, é se não faz sentido o Banco Central, pela primeira vez nesse ciclo, dar um choque e ir além e começar, eventualmente, surpreender, sim, o mercado e mostrar a disposição e capturar melhor esse efeito de uma ancoragem de expectativas possíveis desse movimento. Você sabe que tem essa piada que dizem que quando o diretor de Banco Central fala, a pessoa mais importante não é o diretor de Banco Central, quem está escrevendo pisca, né? Que é a pessoa mais importante. Mas eu não lembro ter falado não decepcionar o mercado. Não sei se saiu algum pisca, não falei, né? Desculpa, então tá bom. Não, eu estou pensando em que momento que eu falei não decepcionar o mercado. Não adicionar volatilidade. Perdão. Foi isso. Que eu acho que é mais sobre uma questão de... Cancela o pisca. Isso. Porque eu fiquei preocupado. Eu falei, será que eu falei isso em algum momento? O que eu quis dizer com isso? Não, eu entendo, mas assim, a intenção é justamente não usar expressões como essa para não adicionar volatilidade. Foi isso que eu quis dizer. Justo. Foi isso que eu quis dizer. Bom, diretor, acho que passamos aqui por todos os pontos importantes da nossa, pelo menos das nossas listas aqui, certamente muitos pontos relevantes vão continuar. Queria encerrar aqui a nossa conversa
te dando espaço para consideração finais e principalmente te desejando muito boa sorte. Eu me lembro na nossa Expert, que é o nosso principal evento aqui do ano, nós fizemos com o Roberto e eu perguntei para ele, né, você está ali na sua volta final ali, como é que é a sensação e tal? E aí eu volto a pergunta agora do outro lado, né, como é que é a sensação de você estar ali na cabeceira da pista, a sensação de vai decolar para um voo de 4 anos que é o mandato, né? 4 anos. Como é que é te dou aqui já desejando muito boa sorte e dizer para que vocês contem sempre conosco aqui. Obrigado, Caio. Obrigado, Vitor. Conto mesmo com todos vocês que estão aqui. Você sabe que eu estou muito contente e orgulhoso de estar podendo participar desse primeiro processo de transição do BC autônomo, porque eu acho que o BC, num momento, não só no Brasil, né, mas num momento onde a sociedade como um todo, no mundo, está tão conflagrada, o BC dá uma demonstração de fortaleza institucional como ele está dando neste momento, né? Assim, a forma como eu fui... Quando eu fui indicado, não sei se vou fazer uma inconfidência aqui, assim que meu nome saiu, a primeira pessoa a me ligar do BC foi a Fê. Ela falou, vem tomar um café aqui, vem conhecer o BC, vem para cá, vamos conversar, te mostrar como é que são as coisas aqui e tudo mais. Então, eu desde o primeiro momento assim fui recebido muito bem lá dentro do BC por todos os diretores, por toda a equipe técnica. E eu fico muito contente que a gente esteja conseguindo demonstrar essa estabilidade e fortaleza institucional do BC. O Roberto está sendo ultra generoso nesse processo, todos os diretores com quem eu convivi antes, com quem eu estou convivendo agora, o corpo técnico do BC. E acho que isso é um pilar importante para sustentar a economia brasileira, né? Que a gente consiga preservar isso. Eu falei na última fala que acho que é um grande avanço se no Brasil cada vez mais a política monetária for uma resposta ao que é o arcabouço legal institucional da política monetária brasileira e menos a idiosincrasia de cada uma das pessoas que foi indicadas ou coisas desse tipo, né? No final do dia, no Banco Central do Brasil, isso acaba acontecendo mesmo. Vou fazer uma adaptação aqui de uma frase de um banqueiro central internacional, muito conhecido, internacional, que dizia que não existem ateus em trincheiras e nem ideólogos em bancos centrais no Brasil. Não dá para você ter essas posições. Então, acho que isso é muito importante. Acho que a repetição disso, a manutenção disso e a forma como está sendo feita, está sendo... Eu sinto orgulho disso. E acho que ela está sendo também, pessoalmente, que é a tua pergunta, bastante facilitada pelo fato que eu já estou lá há mais de um ano e meio, podendo conviver com as pessoas. Sinto que participei da gestão do Roberto, sou integrante da gestão do Roberto e vamos seguir como ele usou, né? É um processo de passagem de bastão entre vários diretores que a gente vai seguindo ali e o importante é a gente conseguir preservar essa estabilidade e acho que está sendo importante essa mensagem. Muito bom, parabéns, obrigado. Muito obrigado, Gito.